neste dia tão significativo para todos os museus do mundo, que é o Dia Internacional dos Museus. Então vamos começar aqui pela loja, está bem? Sim. Pronto, aqui temos a loja do museu. Temos algumas publicações da Direção-Geral da Cultura, mas não só. Temos livros especificamente relacionados com a temática da fotografia, algumas edições do ABM, do Arquivo e Biblioteca da Madeira, como estas que são as últimas que saíram, de alguns dos fotógrafos representados cá no museu, que estão cá no acervo, porque o museu era o Museu Vicentes, hoje em dia é o Museu da Fotografia da Madeira. Portanto, inclui uma série de fotógrafos amadores, profissionais, que felizmente estão cá no nosso acervo. E amadores também. Engraçado. Amadores também. Depois temos aqui uma linha de merchandising que tendemos a renovar nos próximos tempos, ainda não foi possível. Não é? Isso é tão giro, você não tem design certo. Exatamente. Tanta fruta também Tem que ficar com leite de aliás, já aconteceu. E aqui temos o nosso maior galardão do Museu do Ano 2020, dado pela Associação Portuguesa de Museologia. Muito bom e bonito também. Exatamente. É um artista plástico, foi feito por um artista plástico. E então está aqui com muito orgulho nosso, para que todos os madeirenses e visitantes o contemplem. São projetores do Cine Jardim, neste caso. Isto marca-se bem uma visita aqui a ver. Está-se folhear, não é? Vamos ficar aqui, não é? Vamos então agora ao estúdio. Devo lembrar que este museu é um dos dois únicos estúdios do século XIX, estúdios fotográficos. Um deles fica na Golgã e este nosso, do Museu Vicente, foi reestruturado, o edifício foi todo recuperado. Nós temos a exposição temporária, que neste momento temos uma retrospectiva da obra fotográfica de João Pestana, o fotógrafo madeirense, que é uma exposição gratuita, as pessoas podem vir visitar gratuitamente. E aqui temos o brasão de armas. O Vicente Gomes da Silva foi condecorado pelo Dom Carlos I como fotógrafo real. Portanto, estamos aqui também com muito orgulho. Aliás, esta casa só nos orgulha, temos imensas coisas que nos orgulham. E este é um dos símbolos maiores realmente do museu, da fotografia Vicentes da época. Eles também tinham tido o prémio de uma competição da Casa da Sim, exatamente. Gravador. E aqui são as 4 gerações da família Vicente, entre os quais está aqui sentado o Presidente Gomes da Silva Sénior, o fundador da casa. Ao lado, aqui deste lado esquerdo está o Júnior, o filho, que concebeu o estúdio tal como ele está agora neste momento. O pequenino é o tio daqui da Susana. Tio-avô da Susana. E aqui a família toda. Será que já se passou tanta coisa? E aqui temos este móvel álbum muito engraçado, em que as pessoas podiam aqui escolher os adereços que queriam compor o cenário ali no estúdio quando fossem tirar as fotografias. Aqui temos uma perspectiva de como é que era este pátio central aqui da entrada do museu. Que está praticamente igual, Só não tem esse arvoredo, mas de resto está praticamente Acho que igual. foram um dos seguintes também que fizeram esta. Porque eles Foi também falam o Júnior, exatamente. Porque eles eram escultores, pintores, ferreiros, gravadores, eram realmente homens de sete ofícios. Aqui temos o estúdio, fotografia do estúdio.
aqui com muito mais adereços. E depois as pessoas chegavam e vestiam as coisas. E a pessoa podia escolher, quero este varandim ou quero um determinado chapéu. Exatamente. E faziam as... muito Eu bem gostava assim. daquela. É mais descansado. Exato. O barquinho, que ainda está ali no palco, esta cadeira. Enfim, nós temos praticamente quase todos os adereços da época que estão aqui retratados, tal como estes móveis de criança. Sim, está Tenho giro. uma fotografia assim numa coisa É. que foi tirada aqui, assim numa cadeirinha. Aquelas fotografias bem. Aqui temos a prova que ele fotografou os nossos restos em 1901, quando a vida de Dom Carlos e da Dona Amélia aqui à Madeira. Ele fez a reportagem, tal como outros fotógrafos, mas ele realmente foi quem foi condecorado com o título de fotógrafo da Casa Real. E aqui tínhamos a sinetazinha, que é para chamar o fotógrafo quando chegavam aqui à antecâmara. Este aqui era uma... Era uma antecâmara, era a recepção. E aqui entramos no ateliê do século XIX, em que a professora Chaga, vai falar daqui de algumas máquinas. Olá, estamos aqui no espaço do ateliê, tudo bem? Este aqui era aqui o recinto onde se fazia fotografia já no século XIX e neste palco, com esta máquina que foi construída por Vicente Gomes da Silva Júnior em 1885, fiz fotografia há mais de 100 anos. Podemos ver na zona do palco ainda mantemos o mobiliário especializado que eles usavam na altura, que foi construído tanto pelo fundador como pelo seu filho. Eram eles próprios que faziam o mobiliário. Os cenários, muitos foram encomendados, vieram de fora. Alguns, se calhar, provavelmente poderão ter sido pintados por eles, porque sim, o Vicente Gomes da Silva também foi pintor e foi professor de desenho também. Provavelmente a Nini Design Center, ali atrás, Já se está. calhar foi cuidado por ele. Sim. É engraçado, no Design Center nós temos fotografias do Daqui. Vicente. E nós também Tem a temos. Design Center. É Ora bem, não familiar. é? E então o espaço preservamos tal como eles usavam na altura, claro, com algumas adaptações. Podemos ver aqui, por exemplo, deste lado, uma máquina que era as máquinas que usavam nos exteriores, portanto é uma máquina portátil. Quando um fotógrafo ia para o estúdio, tinha realmente levar a máquina e todo o equipamento. Um tripé é um tripé de ateliê. Era um tripé mais esguio, mais levezinho. E depois temos um cantinho com algumas figuras ilustres que nos visitaram e foram fotografadas aqui no ateliê, como o Gato Tinho e Sacadura Cabral, e o Hermenegildo Capelo e Roberto Rivens também. Aqui a nossa famosa Imperatriz Elizabeth de Áustria, mais conhecida pela Princesa Sissi, e que foi fotografada pelo Vicente Gomes da Silva e que não podia deixar de estar no nosso espaço. Claro. A nossa rainha, Dona Amélia, as fotografias pintadas à mão. Isso era uma técnica muito engraçada. Exatamente, e que era tudo feito pelo próprio fotógrafo. Exato. O Fazia fotógrafo tocar, É que fazia a Exato. pintura, os acabamentos da fotografia, exatamente. Em que o sogro da Rosana, nós temos fotografias, vamos fazer dar os retoques nestas fotografias. Aliás, eles já faziam Photoshop. Photoshop, Sim, sim, Photoshop by hand. porque assim já retocavam e faziam as adaptações necessárias. Exatamente. Também podemos ver deste lado um álbum. Foi uma moda na altura, apareceu com os carros de visita, portanto, o que aqui estão a ver são os carros de visita, são os cartões de visita, e que foi uma moda porquê? Porque eles são feitos a partir desta máquina, que pode fazer a captação fotográfica de uma só captação, tira 12 fotografias ao mesmo tempo. Daí ter as 12 lentes. E isso torna o processo mais
acessível, obviamente, e mais pessoas têm possibilidade de fazer a fotografia. E então, a partir daí, faço os carros de visite e fui uma moda também os álbuns que nascem nessa altura. O equivalente nos nossos dias são os Panini. É o paralelo que se faz. São muitos sítios. É muito São mesmo. Se passar aqui Isto era tudo pintado à mão. Tudo pintado à mão, tudo. Era de um requinte, não, era fantástico. Que é maravilhoso. Havia mais tempo. Isto é um visualizador de fotografias estereoscópicas. Portanto, as fotografias estereoscópicas são uma simulação das 3 dimensões do 3D. São captações feitas com uma máquina também especial, com 2 lentes, e que capta 2 imagens do mesmo sítio. E com este visualizador nós espreitamos e já conseguimos ver os vários planos. Vamos espreitar. É tudo em raiz de nogueira. Quer dizer, mas não É uma delícia. E depois aqui atrás nós temos uma área que era a área reservada ao trabalho do fotógrafo. Aqui preparar as emulsões, aqui dentro dos laboratórios. eu acho que deve ter mantido isso Uma curiosidade, sabem para que é isto? à cabeça. Não. Para as crianças sentá-las para elas ficarem móveis. Eu estava a coisas parecia mesmo que era para fazer alguma coisa assim. Coisa para estrutura, não? Aqui a câmara escura, utilizada pelo Guia Vicentes. Já vim cá várias vezes e nunca me canso de vir cá. É verdade. Isto é tudo tão É. E aqui temos algumas máquinas fotográficas que fizeram a história da fotografia, desde a máquina mais recente. Ainda não temos aí a digital, mas a devemos colocar. E realmente aqui era a bancada de trabalho onde o sogro da Rosana trabalhava. Fazia lá os seus retoques, as suas pinturas. Naquela, exatamente aquela. E estes móveis mantêm-se aqui desde. Enfim, Sim. são originários aqui do. Havia muito mais mobiliário, obviamente agora não se O que eu acho adequa. espetacular é isto. As calhas para poder mexer nos cenários. Não é? É, feito de uma maneira, tão simples e tão fácil. Livro da origem do cinema, com a lanterna mágica. Está bem, comigo. Está maravilhoso. Cooperação. E agora, passamos ali à sala multimédia. Estes jardins iam até lá abaixo, hoje em dia está o Banco de Portugal. Era. Aqui o Vítor vai-vos falar o que é que podemos encontrar na sala multimédia. Aqui, começar aqui na câmara, temos um pequeno vídeo sobre alguns utensílios, são de fotografias. E depois, então, na sala multimédia, para mim, temos passagem de filmes. Na maior parte deles são documentários turísticos, como o que se está a passar agora, que é da autoria do João Pestana, aliás, para comentar com a exposição temporária, mas nós temos cerca de 30 filmes, a maior parte deles documentários turísticos, também temos alguns documentários cinematográficos, quase todos da Delegação de Turismo da Madeira, que vai dar depois à Direção Regional de Turismo, e também algumas doações do João Moles. Vamos então. Isto é tão bom. Vinha sem som. Então nós pedimos ao Xarabanda e fizeram. Banda sonora. Exatamente. Eles hoje vão atuar aqui, não é? Vão atuar. É um grupo associado ao Xarabanda, que é composto por 4 elementos só. Aqui temos a exposição permanente,
do estúdio Afajan, Retrato e Paisagem da Fotografia Madeirense, onde estão representados a maior parte dos fotógrafos de cada casa. Tal como eu disse há pouco, não só profissionais, mas também amadores. E aqui temos a câmara escura, onde vamos fazer uma demonstração de uma revelação fotográfica. E aqui o professor Marco vai fazer as obras da casa. Boa tarde, bem-vindos a todos. Nós estamos aqui num espaço em que temos que criar aqui uma penumbra, não é? Tem que ser, por isso vamos fechar a porta e também vamos vedar por completa luz, porque vamos trabalhar com materiais fotossensíveis e por essa razão não podemos ter qualquer entrada de luz. Como é sabido, a fotografia passou por muito, não é? Foi um processo histórico que durou muito tempo e na altura em que a fotografia era feita sob um suporte de vidro, não era possível nem ampliar nem reduzir a fotografia. Por essa razão, o negativo era justaposto sobre um papel fotossensível, colocado ao sol, e era este o produto final. Se nós quiséssemos uma fotografia grande, teríamos de usar um negativo maior, fotografar a pessoa. Se tivéssemos uma foto um pouco mais pequena, por exemplo, um medalhão, um negativo mais pequeno, como aqueles que vocês viram, aqueles rótulos que viram nas cartas de visita. Com o aparecimento da energia elétrica, podemos usar um ampliador, e este ampliador permite-nos reproduzir, no fundo, imagens de outra escala. E esse que vamos fazer hoje. Eu coloquei aqui um negativo, penso que se consegue ver, de uma criança vestida de vilão. Obviamente que a prata é fotossensível, não é? E queima. O branco, a luz, emana uma luz que queima o negativo. A sombra praticamente não queima nada. Por isso que esta imagem está invertida. Ninguém quer ficar com uma recordação da cara preta. Por isso vamos fazer um positivo. Por isso nós vamos fazer aqui um ambiente um pouco mais futuro. Vamos desligar as luzes. Vou só pedir para se encostarem aqui para eu ter um percurso de passagem. Aqui ficamos aqui com aquele ambiente muito cinemático e muito atual nos ambientes, nos filmes, que há sempre aquela curiosidade para que é que serve a luz vermelha. Aqui, obviamente, vamos passar por uma fase onde vamos pedir algum cuidado com qualquer luz que possa eventualmente ter, e vou-vos abrir aqui já um preview, uma visualização do que vai ser o nosso trabalho. Eu já fiz aqui uma experiência antes, eu contabilizei o tempo, depois no final vou-vos mostrar, aliás, posso até vos mostrar muito rapidamente como é que é o processo para calcular o tempo de exposição. Teria de tirar uma folha desta caixa, teria de cobrir com cartão essa folha de papel fotográfico, deixando só uma pequena porção dessa imagem, e faria uma exposição de 1 em 1 segundo, por exemplo, 1 segundo, baixaria um pouco mais este cartão, dava-lhe mais 1 segundo, baixava um pouco mais, e assim adiante, até ter um conjunto de exposições que me parecessem úteis. Iria ficar com uma folha com várias estrias, com diferentes tempos, com diferentes exposições. Depois, quando nós terminarmos este processo, eu vou-vos mostrar uma folha com o resultado final deste processo que acabei de vos dizer. Vamos já preparar uma exposição que eu já calculei o tempo, pensei que são 13 segundos. Eu vou apagar as luzes vermelhas só para garantir que não há qualquer tipo de problema em que estas imagens possam ser queimadas. Este papel que eu vou tirar agora é um papel também fotossensível, e se apanhar luz, obviamente poderá velar um pouco. Vamos colocar uma folha com a emulsão para cima, isso é fundamental. Tentar descobrir através do tato qual é a parte da folha que tem emulsão, porque se eu colocar ao contrário, nós vamos ter uma folha preta. Será uma noite sem estrelas. Vamos então colocar o papel, a margem aqui da régua na fixação do papel e também uma margem branca. Vamos então fazer a exposição. Aqui vamos ter aqui uma exposição de 13 segundos. Passados estes 13 segundos, nós vamos ter aqui uma imagem que está latente, que não ficará visível, como vou demonstrar assim que abrir estas luzes vermelhas. Vamos colocar esta folha sobre as luzes vermelhas para perceberem como é que a folha se encontra. Neste momento, os haletos de prata reagiram com a luz, mas não produziram uma imagem visível, uma imagem que está latente, que só será visível quando eu colocar neste revelador, que tem um conjunto de químicos com nomes muito complexos, como tolo, hidroquinona, mas isso não importa para agora. E o que vai acontecer? Os haletos de prata vão reagir com este revelador, e este revelador o que vai fazer é transformar os haletos em prata metálica.
Esta prata metálica, obviamente que só fica em prata metálica se foi sensibilizado com luz. A zona do negativo, que estava preto, bloqueou a passagem de luz, portanto fica branco. A zona do negativo, que tem abertura, vai permitir a passagem de luz e já começamos a ver que uma imagem surgir. Como veem, o fato do vilão é branco. Como tínhamos ali no negativo, esta parte toda negra, bloqueou a passagem de luz, não sensibilizou o papel. E a prata metálica só está-se a formar naquela zona onde o negativo deixou passar a luz. Este é um processo para comportar-se aqui na estatina entre 1 a 2 minutos, conforme a diluição, neste momento fiz uma diluição para ficar a 2 minutos. E temos aqui uma imagem que está-se a formar. Portanto, a imagem latente converteu-se numa imagem fotográfica. Agora, o processo para terminar tem que ser interrompido. Essa interrupção é feita na tina seguinte, que é um banho de paragem, com química base de ácido cítrico. Senão o que é que acontecia? Se eu não interrompesse este processo, ele iria ficar tudo negro. Porque os haletos de prata iriam continuar a sensibilizar-se e até que ficaria com uma imagem indescritível. Portanto, isto tem que ter um tempo, Marco, certo? Sim, sim. Se nós ultrapassarmos o tempo, o que acontece é que os chás de prata que estão presentes no papel continuam a reagir com o químico e ele continua a enegrecer. Isto é como fazer um bolo. É fazer uma receita e respeitar os passos seguintes. E como um bolo é preciso ter sensibilidade. Que às vezes o forno aquece um pouco mais ou um pouco menos. E é preciso ter essa sensibilidade também de observar. Às vezes eu interrompo um pouco mais cedo no revelador. Sim, isso é preciso mesmo. É preciso ter um pouco de tato. Exato. Obviamente que nós estamos a ver isto com luz vermelha e a luz vermelha não nos dá uma percepção real, mas com a prática nós percebemos que a imagem está-se a formar com a densidade ou com o contraste que nós pretendemos. Obviamente que há mais truques no ampliador que hoje não discutimos, devido ao tempo que nós temos disponível. Portanto, vamos agora colocar numa nova tina. Esta tina é o fixador. O fixador serve para interromper todo o processo e para eliminar qualquer formação extra de prata metálica. Portanto, nós estamos aqui. É como ir o cabeleireiro, no fundo, faz o penteado para deitar a laca. No fundo, estás a deitar a laca no cabelo da senhora ou do senhor. E, portanto, este é um processo que tem que ficar aqui 2 minutos, mas eu vou interromper um pouco mais cedo, só para podermos seguir a nossa visita. Esta imagem não ficará tão bem fixada como deveria, mas eu vou lavá-la. E a lavagem terá de ser também um processo longo, de 5 a 10 minutos. Também vamos interromper, só para efeitos. Eu vou acender a luz também para podermos ver o nosso resultado. Dê-me sensação de sentir. Talvez queiram fechar os olhos para depois adaptar-se ligeiramente a esta entrada de luz branca. E aqui temos uma imagem já completamente formada. Aqui nós temos a tal teste que eu falei há pouco, aquele que eu simplifiquei. Aqui vocês veem que eu fiz uma cobertura, não é? Ao contrário. Dei 1 segundo, mais 1 segundo, mais 1 segundo, mais 1 segundo. Sim. E a última expansão foi 1 segundo. Depois foi só contar, ver mais ou menos qual é que me interessava. E neste caso foi 7 segundos e fizemos 7 segundos. Nesta também foi feita, obviamente. E esta aqui foi 13 segundos de exposição. E agora fica a secar? Deixamos a secar e depois apresentamos, obviamente, num álbum ou encapsulado numa moldura, conforme a finalidade que se pretende. Muito obrigado. Obrigada. Vamos seguir a nossa visita. Obrigado por terem vindo. Não ia. Doutor, se calhar Sim, e ainda é possível vir aqui fazer uma fotografia dessa? Sim, com certeza É? sim. E agora vamos até à biblioteca. A biblioteca ainda está com zona reservada, mas futuramente pretende-se que seja aberta ao público. E pretendemos que, além de ser uma biblioteca tal como nós a conhecemos, que seja um ponto de acesso para vermos, para as pessoas terem acesso às fotografias que esta casa tem lá em cima no ABM, no Arquivo Biblioteca da Madeira. Entretanto, o acervo Está todo lá guardado e através de um site que é o arquivo, a pessoa consegue fazer pesquisa por nome, ou por data, por localidade, ou por fotógrafo e consegue aceder ao banco de imagens. Aqui a Tânia, que é responsável pela biblioteca, vai dizer um pouco aquilo que nós temos aqui. Portanto, aqui nós temos, a nossa biblioteca consiste à volta de 1000 livros
e temos vários temas. Os mais importantes e que se destacam em primeiro lugar são sobre a fotografia, a história e técnicas de fotografia. Temos alguns também de história da Madeira e Porto Santo e outros sobre temas das câmaras fotográficas e outros temas variados. Agora vamos continuar. E isto veio aqui agora só depois do museu, se veio para o Sim, museu. vai ser aberto ao museu. Estes livros, futuramente, esta biblioteca vai ser aberta ao público para consulta dos livros históricos. Mas há muitos livros aí no catálogo que era já da Casa Vicente. Pois era isso que eu queria saber, por isso há uns só adquiridos depois e uns que já Uns já fazem parte da herança deixada aqui por acaso não sabia. É. E aqui nós temos outra área reservada, que é de acesso à torre. A torre, aliás, quase ninguém conhece, é uma área, como eu disse. Como antigamente. Não, era tão baixo. As pessoas eram mais baixinhas de mim. Aqui temos em reserva algumas das máquinas fotográficas, que aqui estão climatizadas. E depois temos aqui uma escada tipo navio. Pois, agora já é para... Isto é bom. Isto subir vai ser fácil, o pior vai ser descer. É fácil. Sabes que nós vinhamos para aqui ver o fim do ano. Era. Pois, devia-se ver bem. Era assim uma aventura, só trazer as pessoas todas para aqui. Já com uma certa idade. Isto tem idades para não ser. Aquilo é o sítio do pátio, onde tinha o restaurante. Que futuramente deve abrir para breve, a cafetaria. A cafetaria, sim. E aqui conseguimos ter uma percepção do ateliê como é que era. É tudo em folha de zinco. E esta abertura aqui azul é exatamente em cima do palco, que está virado para norte, para não dar luz direta, por causa temos que nos lembrar que isto não tinha luz elétrica e flash e isso tudo, então tinha que ser jogado com a luz e com uma cortina que andava para cima e para baixo. Não é? Fantástico. É espetacular. Como é que isto se tem que ver? Espetacular. Ali o teatro. E aquela casa ali que tem uma... Esta aqui não sei. Então, Aqui temos completamente perdida, não nosso, consigo perceber a isto nossa aqui. entrada, muito característica. O lambrequi aqui. Eu não percebi. Filipe, ia daqui até... Até o Banco de Portugal. Era propriedade da família Vicente. E com isto? É, depois acho que foi expropriado. Foi, exatamente. Eu agradeço-vos muito a visita. Muito obrigada, nós é que espero agradecemos. Que Isto foi- continuem a vir. Eu sei que a filha da Rosana costuma vir cá sempre, com os seus Sempre amigos. Vem comigo, a Madeira, ela está aqui a mostrar as verdade. Eu também já vim aqui mais do que uma vez. Eu adoro, sempre que É alguém à muito Madeira bom. também traz. Muito obrigado. É Obrigado. fantástico, é um museu fantástico. É mesmo, É uma coisa- história uma espetacular. joia, uma joia. E está muito bem feito. Muito Parabéns, obrigado. Filipe, por Parabéns, esta... exatamente. Exatamente, pelo que também fez Obrigado. aqui, não é? O Filipe também é descendente de artistas, portanto... Exato. Está no dá lugar tudo, certo, está no não é? lugar certo.